saúdo a todos vocês com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. Eu quero convidar vocês nessa noite para nós iniciarmos a nossa live orando, falando com Deus, colocando a nossa vida na presença do Senhor. Amém? Senhor, eu te agradeço por este momento, eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. Eu te agradeço, Senhor amado, porque os teus olhos estão sobre nós, porque o Senhor está cuidando de nós. Eu te agradeço pelos anjos que o Senhor tem liberado em nosso favor. Te agradeço pela paz, te agradeço pela harmonia. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor é Jeová Rafá, aquele que nos cura. Eu te agradeço, Senhor, porque Tu és Jeová Nissi, a nossa bandeira. Tu és Jeová Shalom, a nossa paz. Tu és Jeová Tzidkenu, a nossa justiça. Pai, obrigada, Pai, porque o Senhor é Jeová Sabaoth. Pai, Tu és o nosso pastor, meu Deus, e nada nos faltará. Obrigada por ser o grande El Shaddai, mas mesmo assim se importar conosco. Obrigada porque o Senhor está no alto e sublime trono, mas está com contrito e quebrantado de coração. Obrigada, Pai, por curar as nossas dores, por perdoar os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades. Obrigada por estender as Tuas mãos quando estamos caídos, quando estamos fracos, quando estamos desanimados. Obrigada por nos mostrar novos horizontes. Obrigada, Senhor, porque a tristeza, Senhor amado, pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Obrigada, Senhor, por ter ajudado tantas famílias, tantas vidas, tantas pessoas a se levantar. Obrigada por estar, Senhor, reerguendo, meu Deus, a economia, Senhor amado, por estar reerguendo algumas pessoas que haviam perdido seus empreendimentos. Obrigada por estar nos ensinando. Obrigada por cada estratégia que o Senhor tem nos dado. Nesta noite, Pai, nós invocamos a Tua beleza e a Tua presença na nossa vida, na vida dos nossos irmãos, que a nossa casa e tudo que é ligado a nós esteja guardado pelo Teu grande amor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre algo muito lindo. Nós vamos quebrar cadeias nessa noite. Nós estamos nessa leitura online, agraciando os nossos idosos, agraciando você que corre muito e não tem tempo para ler, agraciando os nossos irmãos com leituras saudáveis. Amém? E hoje eu quero estar falando para você sobre a vergonha. Nós sabemos, você que está chegando hoje na live, seja bem-vindo. Nós temos feito um trabalho e nesse mês nós estamos lendo sobre o livro Não Desista, de Joyce Meyer. Ela foi uma pessoa abusada mais de 200 vezes pelo seu pai biológico, achou que nunca teria sucesso na vida, achou que nunca seria ninguém, achou que nunca iria se casar, que nunca ia ser feliz, e Deus fez dela uma palestrante mundial. Então, quando Deus quer fazer, Ele faz. E ela traz nos seus livros muitos conselhos sobre tudo que ela viveu, sobre todas as dores que ela passou. E ela fala também sobre a vergonha. E é isso que nós vamos estar falando nessa noite, né? Ela traz o pensamento de Jean-Jacques Rousseau, que diz assim: foi há 80 anos que essa história iniciou, quando aqui no Brasil o mestre Vitor abortou, vindo da... A verdadeira inocência nunca se envergonha. E aí ela vai contar a história de uma mulher calma e corajosa chamada Rosa Parks. Ela era uma costureira afro-americana, trabalhadora, e ela se recusou a ceder o seu lugar no ônibus a um homem branco, porque naquela época havia um racismo muito grande, né? Então, em meados dos anos de 1950, a lei exigia que os afro-americanos cedessem os seus lugares aos brancos, usassem banheiros e bebedouros separados, se submetessem a todo tipo de normas e regulamentos vergonhosos, sem nenhum motivo, além do fato de não serem brancos. E essas pessoas sofreram terrivelmente, não por causa de algo que fizeram, mas por serem quem eram. Ou seja, quando as pessoas eram negras, né, elas eram humilhadas. E essa mulher, ela lutou
contra uma vergonha muito grande. Rosa Parks, ela lutou contra a vergonha que a sociedade lançava sobre ela por causa da sua raça. Quando continuou em seu lugar naquele dia de dezembro, em 1955, ou seja, ela por ser negra, era obrigatório ela levantar e ceder lugar para o branco. E por ocasião da sua morte, em 2005, ela foi a primeira mulher a ser exposta no Capitólio dos Estados Unidos. Imagine isso, uma mulher que um dia se recusou a ceder o seu assento em um ônibus por causa de quem ela era, um dia decidiu jogar fora a capa da vergonha que havia usado por toda a sua vida. E ela se recusou em se submeter à vergonha. Ela deflagrou um movimento que retirou a censura de toda uma raça. Por causa do comportamento dessa mulher, toda uma raça foi privilegiada, foi abençoada. Por causa da sua coragem, ela deu um lugar de honra na história norte-americana. Então, você não pode superar os desafios e as dificuldades da vida se lá no fundo, dentro de seu ser, você tem vergonha de quem você é. Não estou falando de ficar constrangido por causa de alguma coisa que você fez, mas ter vergonha de quem você é. A culpa é um sentimento que temos por algo que fazemos. A vergonha se refere a quem você é como pessoa. A vergonha e a culpa são parentes próximos, mas a vergonha se aloja em um lugar muito mais profundo no coração do que uma pessoa. Então a vergonha ela vai mais profundo do que a culpa. E creio que ela é um problema muito mais sério. Então a vergonha costuma se esconder em sua própria natureza, nas profundezas de sua alma. Ela se manifesta como um sentimento constante de inquietação, uma sensação leve, mas contínua de condenação, e um sussurro interno, incessante, que lhe diz: você não é bom bastante. Ela é evidente na maneira como você se sente a respeito de si mesmo, na maneira como você se relaciona com as pessoas, encara os relacionamentos, pensa nas oportunidades que apresentam a você. Então a vergonha, ela pode escravizar assim como a culpa. Então uma pessoa que sofre abuso quase sempre desenvolve uma natureza baseada na vergonha. Isso certamente acontecia com a Joyce Meyer. O abuso sexual que ela sofreu quando criança gerou uma raiz de vergonha muito profunda dentro dela. E bem no início, ela simplesmente sentia vergonha do que o pai dela estava fazendo com ela. Mas em algum momento, durante a infância dela, ela parou de sentir vergonha do que ele estava fazendo e passou a sentir vergonha terrível dela mesma. Então, ela pensava: deve haver algo de errado comigo para ele querer fazer essas coisas comigo. E ela diz assim: agora entendo que pensando assim eu envenenava a minha alma. Tudo em mim ficava manchado, enquanto o poder destrutivo da vergonha percorria os meus pensamentos, a minha personalidade. Assumi um falso sentimento de responsabilidade. Tomei sobre mim a vergonha e a culpa pelo pecado de outra pessoa. Agora essa vergonha se foi. Fui liberta através do amor, através da aceitação de Deus. Posso dizer, autora, você que chegou agora, estamos falando da Joyce Meyer. Sofri abuso quando criança, fui cheia de ódio, de amargura. Não quis perdoar o meu pai por ter abusado de mim. Tinha vergonha de quem eu era. Tornei-me uma pessoa muito desagradável que tentava controlar tudo e todos. Posso lhe dizer tudo sobre quem eu era, porque os acontecimentos que causaram tamanha vergonha ficaram no passado. E as características que eu exibi anteriormente já não descrevem mais quem eu sou hoje. Quando Jesus morreu na cruz, eu morri com ele. Quando ele ressuscitou para uma nova vida, eu ressuscitei com ele. Sou uma nova criatura em Cristo. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E o mesmo acontece com você, se aceitou Jesus como seu Salvador. Seja o que for que tenha havido em seu passado, não sinta vergonha, como se precisasse esconder isso.
Contar isso a todos que você conhece, sem nenhum motivo, pode não ser sábio, mas se você precisar contar a alguém, não tenha vergonha de fazer isso. As coisas das quais Deus o libertou podem encorajar outras pessoas a acreditarem que elas também podem receber ajuda. Quando penso nas situações terríveis com as quais me deparei quando era criança, as coisas por que passei, e principalmente quando tenho um motivo para falar nelas, sinceramente, sinto como se estivesse falando de alguém que conheci há muito tempo e não de mim. Liberdade é não permitir que o ontem afete o hoje. Quem você foi não é quem você é. Um filho de Deus agora, e seu futuro é brilhante. E ela vai trazer as características de uma pessoa de uma vida baseada na vergonha. Ela diz que creio que qualquer coisa que todos nós simplesmente queremos ser livres para sermos quem somos e para sermos aceitos por quem somos. E a vergonha nos impede de fazer isso. A palavra vergonha significa estar confundido, confuso, esgotado, decepcionado, paralisado. Estar confundido significa ser derrotado, derrubado, amaldiçoado. A palavra amaldiçoado significa condenado à punição. Portanto, se nossa natureza for baseada na vergonha, estamos condenados à punição. Nós nos punimos todos os dias, quando nos odiamos, quando nos rejeitamos e temos vergonha ou ficamos constrangidos por sermos quem somos. As pessoas que estão nessa situação não têm ideia de como a vida poderia ser maravilhosa se elas simplesmente parassem de sentir vergonha e aprendessem a aceitar a si mesmas. As pessoas cuja natureza se baseia na vergonha podem exibir uma série de traços de personalidade ou lutar com uma série de problemas por causa da vergonha e do sentimento de desvalorização em sua vida. Então, existem algumas coisas, irmãos, que acompanham a vergonha, né? A depressão é uma delas. As pessoas cuja natureza se baseia na vergonha geralmente são deprimidas, são emocionalmente abatidas, desanimadas, sem esperança, porque elas mesmas se encarregam de se manterem péssimas. Muitas pessoas que lutam contra a depressão se alienam das outras pessoas. Elas vivem isoladas, cheias de insegurança, com total falta de confiança. Se você lutou contra a depressão por toda a vida, pergunte a si mesmo: como me sinto acerca de si mesmo, de mim mesmo? Então que você possa nessa noite pensar sobre isso. Como é que você se sente acerca de si mesmo? Pensaram? Então nenhum remédio pode mudar o modo como você se sente a respeito de si mesmo. Eu o encorajo a procurar um médico se for preciso, porém o mais importante é que você precisa se inundar com a verdade da palavra de Deus, renovar a sua mente naquilo que Deus diz que você é, porque isso mudará seu sentimento a respeito de si mesmo. Então, muitas pessoas acreditam no que as outras falam sobre elas, no que a família falou sobre elas, no que a sociedade disse sobre elas. E nós precisamos nos encorajar na palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. Ela é mais cortante do que espada de dois gumes. E ela é capaz de penetrar o mais profundo do nosso ser. Então nós precisamos acreditar no que a palavra de Deus está falando, né? Existem muitas pessoas que têm problemas de depressão, ansiedade, outras doenças, e elas se reduzem, né? E reduzem significativamente a capacidade de desfrutar a vida. Elas não desfrutam a vida, elas não desfrutam de relacionamentos, ela não desfruta de confiança, elas não desfrutam de paz.
Porque aquilo que vem de fora, do que estão falando sobre ela, as perturbam de tal maneira que elas sentem tanta vergonha que elas ficam amarradas, elas ficam presas. Então, nós podemos superar muitas coisas com a ajuda de Deus e podemos ver as reviravoltas que Deus pode fazer na nossa vida. Nós podemos caminhar para a cura, ao invés de ficarmos paralisados na vergonha. Outra coisa que a pessoa que tem muita vergonha, ela sofre é o perfeccionismo. Os perfeccionistas, eles edificam sua autoestima, tentando fazer tudo direito para que as pessoas os aplaudam e lhes digam o quanto eles são perfeitos. Alguns são viciados na aprovação dos outros. Você sabe como é doloroso ser viciado em aprovação e ser o tipo de pessoa que fica angustiado ou infeliz se outros lhe fizerem críticas. Se as pessoas fizerem críticas construtivas, ou até corrigi-las, ou até dar uma sugestão, tem pessoas que entram num profundo poço de depressão, porque elas sentem envergonhadas. Então elas pretendem ser perfeccionistas. Não estou fazendo aqui uma apologia para que a gente não trabalhe de forma excelente, mas o perfeccionismo, ele pode te levar a um patamar de angústia muito grande. Então nós vamos tentar fazer o melhor, mas se alguma coisa der errado, paciência, Então, vamos supor que uma pessoa chegue e diga: olha, eu não gosto do seu cabelo assim, E você pode dizer: sabe de uma coisa? Eu gosto. Ao invés de se sentir envergonhado e se isolar, você pode colocar a sua opinião. Ou alguém pode dizer: não acho que essa cor fique bem em você. Mas você pode dizer: tudo bem, mas eu gosto dessa cor. Então isso não significa que você é uma pessoa hostil, ou que você nunca aceita o conselho de ninguém. Mas você precisa manter o seu equilíbrio. Estou dizendo simplesmente que se você for viciado na aprovação dos outros, você nunca terá liberdade. E Satanás pode armar situações 10 vezes por dia para encontrar alguém que lhe dê um olhar torto ou uma palavra errada, que fará com que você tente mudar a si mesmo para agradar os outros. Portanto, assim, você nunca será verdadeiro consigo mesmo. Ela diz que por causa do abuso que ela sofreu quando criança e da raiz de vergonha que ela gerou, ela sofria com uma culpa terrível toda vez que falhava em ter um desempenho perfeito. A culpa e a vergonha intensa fizeram com que Joyce Meyer se tornasse incapaz de fazer muita coisa que fizesse diferença ou que significasse alguma coisa para Deus. Então ela se retinha e ela não fazia o que tinha que fazer porque ela tinha medo das críticas. Era uma pressão subjacente que drenava dela a capacidade de desfrutar qualquer coisa que ela fizesse. Outra coisa que as pessoas que sofreram ou sofrem da vergonha possuem: dureza de coração. As pessoas que sofrem de uma vergonha tóxica e venenosa geralmente são pessoas frias e são pessoas nada amigáveis. Ela diz que ela era assim. Ela tinha um coração extremamente duro, era fria e não era amigável. Ela achava que não precisava de ninguém. Ela se recusava a permitir que qualquer pessoa realmente se aproximasse dela, porque ela imaginava que elas não iam gostar dela. Então, ela pensava: se essa pessoa realmente me conhecer, ela não vai gostar de mim. Então, ela já se afastava. Ela tinha medo também de abrir o seu coração para as pessoas, porque ela achava que a pessoa iria ferir o coração dela. Então, ela dava um jeito de se afastar das pessoas. E quem vive com esse tipo de vergonha geralmente tem um pavio curto. Bem lá no fundo, essas pessoas se sentem angustiadas com sua vida e com as coisas que aconteceram com ela, mas expressam isso da maneira errada. E as pessoas que têm um coração duro geralmente têm um comportamento grosseiro e passam a vida sendo incompreendidas. Todos pensam que elas são más, mas na verdade elas estão profundamente feridas e sofrendo. E lembre-se, pessoas feridas ferem as outras.
Outra coisa que quem tem muita vergonha sofre, o medo. Uma natureza baseada na vergonha gera timidez e também diversos tipos de medo, além de problemas compulsivos, como desordens alimentares, vício em jogos, drogas, álcool, gastos excessivos, roubo, mentira, perversões sexuais. As pessoas que sofrem dessas coisas podem se tornar viciados em trabalho. E muitas vezes se escondem, gastando um tempo excessivo no computador, assistindo a televisão. Elas podem até se esconder de si mesmas, dormindo demais, dizem que estão cansadas, mas a verdade é que elas provavelmente estão cansadas de si mesmas. Outra questão que a pessoa que sofre de vergonha, ela tem. Deixa eu só organizar aqui. A pessoa que sofre de vergonha, ela também tem uma falsa responsabilidade. Ou ela tem uma responsabilidade excessiva. E Joyce Meyer diz assim: eu nunca soube realmente o que era neurose, até estudá-la. E então entender que ela era um enorme problema para mim. As pessoas neuróticas assumem responsabilidades demais. E quando estão em conflito, elas sempre supõem que são culpadas. Por muitos anos, a Joyce Meyer teve um falso senso de responsabilidade. Ela não sabia que era isso que havia de errado com ela. Ela se sentia pressionada, ela se sentia sobrecarregada, com o peso de tudo que achava que as pessoas esperavam dela e de todas as supostas atribuições à vida dela. O único problema era este. Ela atribuía a ela uma pressão. As pessoas às vezes não estavam atribuindo a ela essa pressão, mas ela tinha tanto medo de errar que ela atribuía a ela mesma essa pressão. Ela disse que ninguém havia colocado esses fardos sobre ela. Quem havia colocado o fardo era ela mesma, porque ela tinha tanto medo de errar que ela se enchia de fardos, né? E mais uma vez esse problema tinha as raízes na infância dela. Enquanto ela sofria abusos por parte do pai dela, ela tentava esconder o fato da mãe dela. A mãe dela era uma mulher meiga, que se magoava o tempo todo, e ela não queria que a sua mãe sofresse mais. E ela tinha medo do pai dela, porque ele dizia seguidamente: é melhor você não contar. Então, sob essas circunstâncias, ela estava constantemente tentando manter todo mundo bem. Ela não queria aborrecer o papai, ela não queria que ele ficasse zangado com a mamãe dela, porque sabia que a raiva faria com que ele a maltratasse. Então, para o pai dela, que abusava dela, não maltratar a mãe, ela ficava trazendo sobre ela todos os fardos. Então, ela tinha que manter o pai dela feliz, né? Ela tinha que manter a mãe dela feliz. Ela tinha um irmão e impediu que o seu irmão descobrisse também, para que ele não ficasse magoado. Então ela pensava assim, ela era uma criança, mas ela pensava assim: eu tenho que manter tudo em ordem. Então, de uma maneira quase inconsciente, ela se tornou a pacificadora da casa, e no instante em que alguma coisa dava errado, ela tentava consertar. E ela passou a vida inteira dentro dela pensando: ô papai, não fique zangado, o que eu posso fazer para trazer a paz dentro do lar? E esse hábito levou ela a um falso sentimento de responsabilidade, com a qual ela lidou por anos, e ela ainda tem que se precaver sobre esse sentimento. Então, ser responsável é uma boa qualidade, mas se for levada a extremo, até uma coisa boa pode se tornar um problema. Você tem a tendência de se sentir responsável por tudo que não dá certo? Se tem um filho que não saiu como você esperava, você acha que a culpa é sua. Então, as pessoas neuróticas, elas sempre supõem que situações ou circunstâncias, que a culpa é delas. Você pode estar perguntando: o que eu poderia ter feito diferente para que o meu filho se saísse melhor? Sabe de uma coisa? Às vezes você pode fazer tudo certo e as pessoas continuarão fazendo escolhas erradas na vida. Precisamos parar de assumir a responsabilidade por tudo
que se passa no mundo e começar a viver a nossa vida e desfrutá-la. Não permita que a má escolha de alguém afete a sua vida. Eu me lembro que no início do meu ministério, meu esposo, ele é a prova viva disso, nós trabalhávamos bastante para manter tudo bem, todo mundo sob controle no sentido, todo mundo bem. E quando uma ovelha ou outra se desviava ou de repente não queria aceitar as instruções e de repente ia por um caminho errado, eu me culpava profundamente. E eu lembro que no início do ministério eu entrava assim em tremendos momentos de angústias, de tristeza, de depressão, porque eu achava que a culpa era minha. Eu não aceitava uma ovelha, por exemplo, não querer ouvir, não querer obedecer, se perder e se machucar. Então aquilo me afetava profundamente. E o meu esposo o tempo todo tentava me mostrar que as pessoas têm escolha. Então assim, era uma situação que eu não aceitava. E com o passar do tempo, quando a gente foi crescendo, foi estudando, foi me graduando, pós-graduando, a gente foi trabalhando a palavra de Deus, a gente entendeu que mesmo biblicamente, às vezes o próprio Deus falava com o povo de Israel, o próprio Deus fazia milagres, o próprio Deus fazia prodígios, e no momento de dificuldade eles murmuravam, eles se rebelavam. Deus fazia tudo por eles, supria eles de todas as formas, e eles olhavam para as outras nações, eles queriam os outros deuses, eles queriam ser como as outras nações. Então assim, eu comecei a entender que a culpa não era minha, que a culpa não era nossa, e que isso podia acontecer, que isso era uma coisa natural. E isso trouxe uma grande libertação à minha vida, né? Então, aqui a Joyce Meyer traz essa comparação familiar, né? Quantas mães que às vezes fazem tudo pelo filho, levam para a igreja, ensinam o caminho que se deve andar, ensina tudo, e no futuro eles não querem saber de Deus. No futuro eles querem se rebelar. No futuro muitos abandonam pai e mãe, jogam no asilo e vão embora. Então, irmãos, a vida é feita de escolhas. Então decida hoje abrir mão de toda culpa, de toda vergonha, sabe? Não se culpe. Se você errou, você pode pedir perdão, mas continuar a sua vida, tá? E ela vai trazer agora sobre Adão e Eva, quando eles estavam no jardim, sem pecado algum. Eles estavam nus e eles não se envergonhavam. Creio que isso nos diz que Deus quer que sejamos completamente abertos e sinceros, primeiramente com nós mesmos e depois com os outros. Se nós quisermos viver uma vida vitoriosa, temos de aceitar o fato de que Jesus levou a nossa vergonha na cruz. Há falsidade demais no mundo. As pessoas tentam fazer de tudo para encobrir suas fraquezas, seus erros, seus pecados. Embora muitas pessoas se escondam por trás de muita falsidade, na verdade elas anseiam por ver alguém que seja genuíno e real. Como cristãos devemos estar dispostos a dar exemplos que o mundo possa seguir. Em Gênesis 3, de 7 a 21, vemos que Adão e Eva tentaram se cobrir depois de terem pecado. E do mesmo modo nós tentamos cobrir todo tipo de coisas sobre nós. E como fazemos isso? Damos desculpas, culpamos outras pessoas, fingimos que as coisas não nos incomodam, quando na verdade elas estão nos incomodando. Então assim, nós precisamos entender que Deus quer que a gente saiba quem a gente é. Amém? E muitas pessoas não sabem quem elas são. Elas tentaram ser tantas pessoas que se perderam há muito tempo. Se isso descreve, eu o encorajo a parar de tentar ser como outra pessoa. Pare de tentar fingir para os outros. Seja verdadeiro. Pare de tentar cobrir ou se esconder atrás de folhas de figueira. Seja corajoso bastante para colocar sua vergonha de lado e deixar que o seu verdadeiro eu saia à luz, para que as pessoas que o cercam possam vê-lo e apreciá-lo. Comece sendo aberto com Deus. Conte a Deus tudo sobre você. Seus pensamentos secretos, seus medos, seus desejos. Ele sabe de tudo antes que você diga a Ele. Mas fazer isso será um tipo de libertação.
na qual você começa a ser totalmente sincero com alguém que você pode confiar. E Deus é esse alguém. Ele sabe tudo a seu respeito, Ele o ama incondicionalmente. E quanto mais você for aberto consigo mesmo e com Deus, mais você poderá ser genuíno com as outras pessoas. Então, irmão, você é uma pessoa maravilhosa. Se você sofreu o peso da vergonha a maior parte de sua vida, permita que eu a reapresente a si mesmo. Então você precisa conhecer o seu verdadeiro eu, porque você foi enganado. Satanás quer muito nos enganar. Quer muito dizer que a gente não é nada, que a gente não é ninguém. Quer muito dizer que a gente é culpado por tudo que aconteceu, né? A Bíblia diz que não cai nenhuma folha de uma árvore se Deus não permitir. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, talvez você poderia dizer que foi vítima de roubo de identidade. Mas você é um filho de Deus. O poder de Deus está na sua vida. Deus o capacitará a fazer o que quer que você precise fazer na vida. Você é uma nova criatura. A justiça de Deus em Cristo cobre a sua vida. Você tem uma missão dada por Deus. Você tem um futuro maravilhoso. O seu passado foi lavado pelo sangue de Jesus. Você é uma pessoa extraordinária. Você é tudo o que a Bíblia diz que você é. E coisas maravilhosas a seu respeito. Você precisa aprender. Sabe, nunca permita que alguém pense ou diga a seu respeito coisas que vão de fato te jogar no fundo do poço. Sabe, você precisa entender o seu valor. E o valor que você tem, ele é o valor de uma vida inocente. Jesus deu a vida dele por você. O Salmo 34, 4, 5 diz assim: busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Quero incentivá-lo a buscar o Senhor, pedir a presença do Senhor, a sua palavra, olhar para o Senhor, receber a libertação da vergonha nessa noite. E à medida que superar a vergonha que carregou em sua vida, você poderá ser e fazer tudo o que Deus o chamou para ser e fazer. Abrace a aceitação incondicional que Deus lhe oferece através de Jesus Cristo, e você terá o poder para nunca desistir. Amém? Eu quero orar por você nessa noite. Nós estamos vivendo dias difíceis, nós estamos vivendo dias de muitos escândalos. E o que eu tenho a dizer sobre tudo isso? Que nós não sejamos mais um agente de atadura sobre as pessoas, sabe? Existe um juiz que está sentado no trono. Ele julga justamente, ele não precisa da minha ajuda e nem da sua ajuda. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então que você não seja mais um agente de vergonha. Que você possa guardar a sua vida. Se você está de pé, cuidado para não cair. Vamos parar de falar injuriosamente, de apontar os dedos. Em todos os aspectos da vida existirá o trigo e existirá o joio. Todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus e somos carentes da graça de Deus. Então não há em nós autoridade para julgar ninguém, para condenar ninguém. Há em nós um Espírito que intercede, um Espírito que quer que nós clamemos por arrependimento, um Espírito que é o Espírito Santo de Deus, que quer gerar em nós conversão sincera, conversão de pais aos filhos, de filhos aos pais. Então, o meu conselho para nós nessa noite é: se desate de toda vergonha. Se for preciso nadar contra a correnteza e ao contrário da multidão, faça isso, mas faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Seja sal, seja luz, seja o exemplo de Cristo, imitador de Deus, em nome de Jesus. E eu quero te abençoar nesta noite. Eu sei que a vergonha tem paralisado muitas pessoas. A vergonha
e a culpa tem amordaçado muitas pessoas. Mas se você é uma dessas pessoas, eu te encorajo nessa noite a abrir a sua alma diante do Senhor, a rejeitar toda mentira e toda ilusão de Satanás e entrar pelas portas da graça, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Amém, querido? Senhor, nessa noite eu quero abençoar os meus irmãos. Quantos corações atados, quantos corações, Senhor amado, cheios de mordaças, tantos corações cheios, Senhor, como fitas adesivas. Mas nessa noite eu peço para o Senhor arrancar essas fitas adesivas, isso que está sufocando esses corações, meu Deus. Quantas vergonhas, meu Deus. Eu peço em nome de Jesus que a Tua graça cubra cada um de nós nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, como aquela mulher que foi pega, Senhor, em adultério, poderia ser morta, mas naquele momento a graça do Senhor a cobriu. E aí o Senhor perguntou: mulher, aonde estão os teus acusadores? Vás e não peques mais. Senhor, eu peço agora que toda mordaça que foi colocada na boca de profeta, toda mordaça que foi colocada na boca de homens e mulheres de Deus, tudo aquilo que vem para envergonhar famílias, tudo aquilo que vem para envergonhar projetos, tudo aquilo que vem para envergonhar, Senhor amado, as pessoas a nível ministerial, a nível profissional, a nível familiar, a nível de saúde. Em nome de Jesus, Pai, nós paralisamos agora toda ação maligna. Nós pedimos que o Espírito Santo de Deus esteja ministrando nas mentes e nos corações agora. Senhor, eu vejo o Senhor aplicando remédio em vidas nessa noite. Eu vejo o Senhor colocando remédio na boca de pessoas nesta noite. Meu Deus, em nome de Jesus, eu vejo pessoas com medos profundos na alma. E eu quero te pedir, entre agora, Senhor, no mais profundo dessa alma. E começa a tirar, Senhor, essa dor. Eu vejo uma pessoa extremamente, Senhor, como se estivesse com pânico, olhando para todos os lados, roendo as unhas. E eu quero declarar a cura sobre a vida desta mulher. Em nome de Jesus, meu Pai. Nós repreendemos todo espírito de loucura, toda ansiedade, todo desespero de alma. Nós repreendemos todo espírito de suicídio. Nós repreendemos agora, Senhor, toda doença, toda neurose, Senhor. Nós repreendemos agora em nome de Jesus, Pai amado, todo sentimento de desafeto, de abandono. A pessoa está dentro da casa, mas se sente só. Nós repreendemos e declaramos agora sobre a sua vida. Receba a paternidade de Deus. Receba o amor de Deus. Em nome de Jesus, entre por essa porta da aceitação. Ainda que o seu pai e sua mãe te abandonou, o Senhor te aceita, o Senhor te recebe nessa noite. E eu quero abençoar a sua história. Quero abençoar em nome de Jesus a sua vida. Quero abençoar em nome de Jesus a sua mente, o seu coração. Pai, eu quero pedir ao Teu Espírito Santo que console os corações. Eu quero pedir ao Teu Espírito Santo que gere luz. Luz, Senhor, de quem realmente nós somos. Eu quero pedir ao Teu Espírito Santo que abençoe, Pai, cada vida e cada família. Pai, não nos deixe ser presas das mentiras de Satanás, mas nos faça atravessar para esta nova etapa, para este novo tempo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós recebemos de Ti a cura nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe. Quero dar um abraço aqui a todos vocês, pessoal de Goiânia que está aí, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Que o Senhor Jesus nos leve a um patamar maior e melhor. Vocês aí de outros estados e também de outros países que daqui a pouquinho vão estar assistindo essa live. Que Deus te abençoe. E seja livre dessa vergonha. Seja livre dessa culpa. No santo nome de Jesus. Amém? Graças a Deus conseguimos terminar essa live. Estou um pouquinho gripada, mas Deus nos deu graça nessa noite, né? Toda a glória seja dada a Ele. Amém? Que Deus te abençoe, te dê uma ótima noite na presença de Deus. Se você chegou agora, nós já estamos terminando a live. Volta à live, assiste do começo. Deus vai falar com você.
sabe? E não importa o que as pessoas falam a seu respeito, importa o que Deus fala a seu respeito. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.